Olá pessoal, eu sou o Leonardo e eu sou a Joyce, e nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre Assembly, uma linguagem de programação. Bom, já ouvimos falar em muitas outras linguagens, como Java, como C++, como Delphi, mas Assembly, o que vem a ser essa linguagem? Bom, Assembly é uma linguagem de programação e como uma linguagem ela serve para quê? Para definirmos um algoritmo e é usado geralmente em um editor de texto. E nesse editor de texto nós criamos o chamado código-fonte. Esse código-fonte, uma vez compilado, é dado origem a um determinado programa ou aplicação. Muitas vezes ouvimos falar dessa linguagem e é um erro muito difundido confundir-se Assembly com outros tipos de linguagem. Porque na realidade Assembly é o nome da linguagem e Assembly é um programa capaz de compilar o código-fonte em objetos de arquivo. Bom pessoal, o Assembly foi provavelmente a primeira linguagem de programação da história. Surgiu na década de 50, um bom tempo atrás. Na época, ainda, os computadores ainda usavam válvulas, então são computadores bastante antigos. E a ideia inicial do Assembly foi de usar um comando em que faria a substituição a cada instrução da máquina. Tá? Então, por exemplo, no Assembly, cada uma dessas instruções equivale a uma instrução do processador. Ao invés de usar instrução como números binários, por exemplo, você pode usar outras bem mais fáceis de entender e de memorizar, como o ADD, o MOV, AND, ou NOT, e etc. Excelente, não corta não. Corta, cara. Pensando nisso, o seu desenvolvimento, ou seja, as linguagens de programação de alto e baixo nível, se dão categoricamente em duas partes. A linguagem de primeira geração e de segunda geração. O que é isso? Eu vou explicar. A linguagem de primeira geração é aquela famosa chamada 1GL. É o código de máquina. É a única linguagem que um microprocessador pode entender de forma nativa, lá nos seus primórdios. E o código de máquina não pode ser escrito ou lido por um editor de texto. É verdade. É raramente usado por uma pessoa diretamente. Desta forma, a linguagem de segunda geração, ou a chamada 2L, é a linguagem Assembly, considerada uma segunda geração. Pois, embora não seja uma linguagem nativa de um microprocessador, é um programador que usa essa linguagem, ainda se deve compreender as suas características. Bom, uma das características da Assembly é que cada linha do seu código-fonte possui apenas uma instrução para o processador, no caso o CPU. Por exemplo, o MoveX, o EDX, irá mover o conteúdo do registrador EDX para o registrador EAX. Neste caso, a instrução MOVE é chamada de mnemônico. Os mnemônicos são os apelidos das instruções mais fáceis de guardar na memória do que seu valor hexadecimal, ou seja, seu valor binário exigido pelo processador. De mnemônico em mnemônico, podemos escrever o nosso código-fonte e fazer com que o processador faça exatamente o que nós queremos. Os executáveis criados em Assembly apresentam duas grandes vantagens: velocidade de execução e tamanho reduzido. Excelente! Pois bem, fica aqui o nosso agradecimento e espero que você tenha gostado. E até o próximo programa. Um abraço! Um abraço, pessoal. Pode parar.